Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos iniciar um novo capítulo chamado Teste de Hipótese com uma amostra. Então aqui a gente vai trabalhar a introdução ao teste de hipótese, o que é, né? Depois vamos falar o teste de hipótese para a média com o desvio padrão conhecido. Depois vamos falar também o teste de hipótese para a média, só que agora com desvio padrão desconhecido. E por fim, teste de hipótese para a proporção. Bom, o objetivo aqui desse capítulo, né, o objetivo do teste estatístico de hipótese é fornecer uma metodologia que nos permite verificar se os dados amostrais trazem evidências que apoiem ou não a hipótese formulada. Ou seja, se aquilo ali vai fazer sentido para a população. Tá bom? Vamos lá? Então, a gente introduz a ideia aqui do teste de hipótese com a seguinte situação-problema. Então, considere um fabricante que anuncia que seu novo carro híbrido tem média de consumo de combustível de 50 milhas por galão. Se você suspeitar que o consumo médio não é de 50 milhas por galão, como você poderia mostrar que o anúncio é falso, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar geralmente com duas hipóteses. Vou falar mais lá na frente. A hipótese nula e a hipótese alternativa, tá? Então, quando vocês forem pensando no que eu estou falando, sempre pensem em hipóteses, tá certo? Depois eu falo o conceito para vocês. Bom, então, obviamente que não pode testar todos os veículos. Isso é complicado. Como que eu vou fazer para testar todos os veículos? Então, tem que fazer uma busca, né? Tem que retirar uma amostra aleatória da população, que é assim que a gente sempre trabalha. Então, eu vou pegar uma amostra aleatória da população de veículos e medir o consumo de cada um. Se a média da amostra diferir o suficiente da média do anúncio, você pode decidir que o anúncio está errado, tá? Então, a ideia é essa, né? Eu vou pegar uma amostra, vou tirar uma média e vou fazer um teste. Como que eu vou fazer esse teste? Eu vou mostrar para vocês nesse capítulo. Bom, ainda com essa ideia, né, do consumo, então ele fala assim, ó, para testar que o consumo médio do combustível de todos os veículos híbridos desse tipo é Mi igual a 50 milhas por galão, eu pego uma amostra aqui de 30 veículos e começo a medir o consumo de cada um. Então, ó, eu consigo obter, então, por exemplo, uma média x barra igual a 47 milhas por galão, com um desvio padrão amostral S de 5,5 milhas por galão. Isso indica que o anúncio do fabricante é falso? Opa, ele falou que é 50, e aqui você mediu, deu 47, só que mais ou menos 5,5, né? Então, como que eu vou saber se o anúncio é falso ou não, sendo que ele está dentro do intervalo de confiança? Então, para decidir, a gente faz algo em comum. O que a gente faz? A gente diz que o anúncio está correto. Então, a gente supõe aqui que Mi é igual a 50 e examina a distribuição amostral aí das médias com N igual a 30. Vamos supor que a gente obtenha aí uma média populacional de Mi igual a 50 e desvio padrão de 5,5. Bom, se a gente quiser descobrir o desvio padrão das médias, então basta eu fazer essa contazinha aqui, né? Então, sigma de x barra igual a sigma dividido por raiz quadrada de n, ou seja, 5,5 dividido pela raiz quadrada de 30, que vai dar aí aproximadamente 1. Esse vai ser o desvio padrão das médias, tá certo? Então, vamos pegar a nossa figurinha aqui, nossa distribuição normal, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, no meio, no centro, aqui é a nossa média, hipoteticamente verdadeira, né? Onde Mi é igual a 50 e temos a nossa média amostral que está dando aqui 47. E o nosso valor padronizado. Da onde que sai esse valor de Z aqui? Basta eu fazer aqui o meu 47 menos o 50 dividido por 5,5 dividido por raiz quadrada de 30. Vai dar aproximadamente aí menos 2,99. Então, ele está batendo bem aqui, né? E se a gente for analisar a área desse pedacinho aqui,
que a gente pode encontrar? Ó, eu posso dizer o seguinte, ó, se o anúncio é verdadeiro, então a probabilidade de se obter uma média amostral de 47 ou menos, que é esse risquinho vermelho que eu fiz aqui agora, é de aproximadamente 0,0013, né? Ou 0,13% aí de isso acontecer. Então a gente pode já suspeitar que este evento aqui é incomum de acontecer, né? Isso pode acontecer porque ou você teve uma amostra muito incomum ou o anúncio é provavelmente falso, né? Então, tem essas duas possibilidades. Você pegou uma amostra muito incomum que tendeu muito para esse valor ou realmente o anúncio é falso. Aqui a gente pode concluir assim, né? Ter uma conclusão lógica de que o anúncio é provavelmente falso, do que você ter pego uma amostra aleatória e muito incomum, tá? Então essa já é uma hipótese que a gente está já tentando entender através da nossa distribuição normal. Bom, então a gente pode entender como estabelecer uma hipótese. Como que a gente faz isso? Então, uma hipótese ela é uma afirmação sobre um parâmetro populacional, tá? Então, isso aqui é chamado de hipótese estatística. E sempre a gente vai ter um par de hipóteses. Uma que representa a afirmação e a outra o seu complemento, que vai ser o nosso H0, que é chamado hipótese nula, e HA, hipótese alternativa. Então, quando uma dessas hipóteses é falsa, a outra deve ser verdadeira, ok? Bom, então como que é a definição disso aqui? Ó? Primeiro, hipótese nula é uma hipótese estatística que contém uma afirmação de igualdade. Ela pode ser menor igual, igual ou maior igual, tá certo? E a outra é a alternativa, né? É um complemento da hipótese nula. Então, é uma afirmação que aceita como verdadeira se H0 for falsa e contém uma declaração também de desigualdade descrita bem parecida que o H0. Então, aqui no caso menor, diferente e maior, tá? Geralmente vão ser esses símbolos que a gente vai usar na alternativa. Bom, então para poder a gente concluir essa ideia de como construir hipótese, eu trago um exemplo para vocês aqui entenderem melhor. Então, estudos prévios indicam que a temperatura do corpo humano é de 37 graus Celsius. Pesquisadores médicos de Maryland coletaram dados amostrais com x-barra igual a 36,77 graus Celsius. Bom, a gente sabe que isso aqui é basicamente uma distribuição normal, né? Então, como todo ser humano é um padrão, é padronizado de certa forma, a nossa temperatura também ela é padronizada. Então, a temperatura que os estudos indicam é de 37. A amostra que a gente coletou foi de 36,77. Então tá aqui, ó, esses dados amostrais constituem evidência suficiente para rejeitar a crença comum de que a média é de 37 graus Celsius da temperatura do corpo humano? Bom, a gente tem que fazer o quê? Um teste de hipótese. Mas como que a gente faz isso? Primeiro a gente cria as hipóteses. Como que eu faço isso? Então eu digo lá, ó, H0, que é a nossa hipótese nula, eu posso descrever como média igual a 37. E a alternativa? Bom, a alternativa ela pode ser o quê? Diferente, né? Uma afirmação que oferece uma alternativa à alegação, isto é, pode ser maior, menor, diferente que o valor alegado. Nesse caso aqui, eu só quero testar se ela é diferente de 37, tá? Como que a gente vai calcular isso, professor? Calma aí, vou ensinar, mas antes vamos ainda entender um pouco mais, vamos ver alguns exemplos de como construir essas hipóteses, tá bom? Então, outro exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Considere determinado automóvel que atualmente atinge o consumo médio de 50 km por litro na cidade, e aí um grupo de pesquisadores desenvolveu um equipamento que aumenta a economia deste carro. Pode ser o sistema híbrido lá, né? Então, diversas unidades desse equipamento serão produzidas e instaladas em carros para testes. Escreva qual é a hipótese alternativa e nula. Como que eu escrevo isso? Bom, posso escrever desta forma. Ó. Aqui a hipótese alternativa pode ser a nossa afirmação.
Como assim? Ó, se vocês observarem aqui, ele estava dizendo que um grupo de pesquisadores desenvolveu um equipamento que aumenta a economia. Então, o que a gente faz? A priori, isso aqui é uma hipótese alternativa. Ele está dizendo que a média é maior do que 50. Né? Então, a hipótese nula, que é a nossa hipótese verdadeira, a gente vai assumir que ela vai ser igual ou menor do que 50. Então, a gente vai sempre testar se a gente rejeita ou não a hipótese nula, ok? Que a gente geralmente assume como verdade. Bom, se os resultados amostrais levarem à conclusão de que se deve rejeitar H0, então a gente pode afirmar, logicamente, que o novo sistema é verdadeiro. Caso contrário, a gente rejeita a hipótese alternativa e mantém a hipótese nula, tá certo? Então a gente pode agora aqui colocar os diversos tipos, né, de combinações que a gente pode construir as hipóteses nula e alternativa. Então, uma afirmação ela é feita sobre o parâmetro populacional e aí, por meio dessa sentença aí que foi dita, a gente faz uma sentença matemática. Então, aqui eu tenho alguns tipos, né? Então, ó, H0 sendo menor ou igual ao valor que a gente está assumindo como verdade, a hipótese alternativa maior. Isso aqui é uma possibilidade. Ou posso ter também a hipótese alternativa menor e aí a hipótese nula sendo maior ou igual, e o terceiro caso, a hipótese nula sendo igual àquele determinado valor, ou a hipótese alternativa sendo diferente. Reparem numa coisa, a hipótese nula sempre vai ter o sinal de igualdade, tá? Então, sempre vai ser igual, só que aí pode ser menor ou pode ser maior. Então, reparem sempre nisso. Como que a gente vai entender se é menor ou se é maior, se é menor ou se é maior? Eu vou olhar para a hipótese alternativa. Se esse daqui é maior, então a hipótese nula vai ser igual ou menor. Se a hipótese alternativa for menor, a hipótese nula vai ser maior ou igual. Então, reparem sempre nisso, tá bom, galera? Então, a ideia é determinar se a estatística amostral ela é ou não incomum. Isso que a gente busca. Bom, coloquei aqui exemplos de como declarar e construir hipóteses. Então tá aqui, ó, declaração sobre H0, geralmente em relação à média, né? Então, ó, maior ou igual a K, ou aquele valor. Então, opa, olha lá como que eu escrevo a hipótese nula. Ou pelo menos K, não menos que K, tá aqui. A declaração sobre a hipótese alternativa, em relação à média, tá? Menor que K, abaixo de K, menos que K, ó, tá aqui, ó. Como que declarou e como que eu identifiquei o sinal. Da mesma forma para os outros, tá? Ó, aqui, ó, por exemplo, a hipótese nula pode ser menor ou igual a K, no máximo K, não mais que K. Também podemos ter, ó, quando é o sinal de igualdade, igual a K, K, exatamente K. Ou aqui, na hipótese alternativa, eu posso ter maior que K, acima de K, mais do que K. Ou quando eu quero saber se ela é diferente, né? Ó, não igual a K, diferente de K, não é K, e assim sucessivamente. Então, esses aqui são os termos que geralmente usa lá na hipótese, tá? Só para vocês ficarem espertos. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui para estabelecer as hipóteses nula e alternativa. Então, escreva a afirmação como uma sentença matemática, formule as hipóteses nula e alternativa e identifique qual representa a afirmação. Então tá aqui, ó, uma escola divulga que a proporção de seus estudantes que estão envolvidos em uma atividade extracurricular é de 61%. Bom, aqui a gente pode identificar facilmente quem é a hipótese nula e quem é a hipótese alternativa. Perceba, ele falou assim, ó, a atividade é de 61, ou seja, ele cravou que vai ser igual, né? Então ele afirmou isso. Então tudo que for fora desse valor vai ser diferente, que vai ser a nossa hipótese nula, tá certo? Então se vocês analisarem aqui, ó, eu tenho o meu H0 que está dizendo que é igual a 61%, ou 0,61, e tudo que for fora desse valor é a minha hipótese alternativa, tá bom? Outro exemplo, ele fala assim, ó, uma concessionária de veículos anuncia que o tempo médio para troca de óleo é menor
que 15 minutos. Opa, isso aqui então, galera, ele está dizendo a hipótese alternativa. Ele está supondo, né, que o tempo médio é menor do que 15. Então, como eu já identifiquei que esse camarada aqui é menor, então a hipótese nula vai ser o quê? Maior ou igual. Então, como que a gente analisa isso? Ó, tudo que for de 15 para cima é hipótese nula e abaixo de 15 é hipótese alternativa. Mais um exemplo. Uma companhia anuncia que a vida útil média de seus fornos é superior, basicamente a mesma coisa que a outra, né? Olha, é superior a 18 anos. Então, esse superior está indicando a hipótese alternativa. Então, é aqui que eu estou afirmando, né? Então, se eu afirmei que a média é maior do que 18, a hipótese nula vai ser menor ou igual. Da mesma forma aqui, se eu analisar, ó, tudo que for abaixo e igual a 18 é hipótese nula e acima de 18, hipótese alternativa, tá certo? Então, galera, dentro de teste de hipótese, a gente tem os tipos de erro que pode acontecer e o nível de significância, tá? Geralmente conhecido como alfa. Bom, não importa qual das duas hipóteses represente a afirmação. Você sempre começa um teste de hipótese supondo que a hipótese nula, que é uma condição de igualdade, ela é verdadeira, tá? Então, quando a gente realiza um teste de hipótese, você pode tomar duas decisões: rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar ela, tá? Bom, a gente não pode sempre aceitar, porque aqui a gente está falando em termos probabilísticos. A gente sempre está pegando uma amostra e fazendo uma inferência sobre a população. Então, eu nunca aceito isso. Eu sempre rejeito um ou rejeito outro, porque eu posso cometer assim mesmo alguns tipos de erro. Bom, mas vamos ver a situação problema a seguir. Bom, eu tenho aqui a seguinte situação problema, né? Volta o lance lá da nossa moeda. A gente fala que essa moeda ela não é honesta, tá? Então, o que acontece? Quando ela não é honesta, quando eu jogo para cima, ela tem uma tendência de cair mais para um lado que para o outro. Então, para testar a sua afirmação, você joga a moeda 100 vezes e obtém 49 caras e 51 coroas. Então, eu afirmei que a moeda não é honesta e joguei a moeda 100 vezes e obtive isso daí, 49 caras e 51 coroas. Então, aqui não há evidências para afirmar que a moeda não é honesta, porque basicamente ela está muito honesta aí, né? 49, 51 está basicamente meio a meio. Mas é possível que a moeda não seja honesta e você tenha se baseado em uma amostra em comum. Isso pode acontecer, tá? Mas se você jogar, por exemplo, 100 vezes a moeda e obtiver agora 21 caras e 79 coroas, qual vai ser a sua conclusão? Ainda assim, você provavelmente teria evidência suficiente para concordar com sua afirmação que a moeda não é honesta. Só que você não pode ter 100% de certeza, tá? 100% de certeza que é possível que a moeda seja honesta e que tenha ocorrido, por exemplo, uma amostra em comum. Bom, o que a gente pode tentar fazer aqui? A gente pode representar a nossa proporção de caras, por exemplo, pela letra P e fazer uma afirmação. Ó. Podemos afirmar que a moeda não é honesta. Isso foi o que a gente colocou. Então, seu complemento seria o quê? A moeda é honesta. Então, a gente pode colocar aqui em hipótese, né? P igual a 0,5 ou a hipótese alternativa, ela é diferente de 0,5, né? Bom, deixa eu colocar um lembrete aqui, ó. A única maneira de estar absolutamente certo se H0 é verdadeiro ou falso é testar a população inteira, em qualquer caso, tá? Bom, até agora a gente tem um impasse. Qual decisão tomar? A gente rejeita H0 ou não rejeita H0? Então, olha o que pode acontecer. Você pode rejeitar a hipótese nula quando ela é, na realidade, verdadeira. Ou você pode não rejeitar a hipótese nula, né? E ela, na realidade, ela é falsa. Então, eu estou cometendo dois tipos de erro, que é o que a gente chama de erro tipo 1 e erro tipo 2, que eu vou apresentar para vocês agora.
Então, ó, o erro tipo 1 ocorre se a hipótese nula ela é rejeitada, quando na realidade ela é verdadeira, e o erro tipo 2 ocorre se a hipótese nula não é rejeitada, quando na realidade é falsa. Então, ó, eu tenho aqui realidade de H0, então eu posso ter H0 verdadeira ou H0 falsa, e a decisão não rejeitar H0 ou rejeitar H0. Bom, se eu pegar essa aqui na diagonal, né, ó, H0 é verdadeiro e não rejeito H0, decisão correta. Bom, H0 é falso e eu rejeito H0, decisão também correta. Agora, se H0 é verdade e eu rejeito H0, erro tipo 1. E se H0 é falso e eu não rejeito H0, erro tipo 2. Nossa, professor, confuso de entender esse conceito. Olha esse exemplo aqui, vocês não vão esquecer. Aqui então, ó, eu tenho o erro tipo 1, tá, gente? O médico chega e fala assim para o camarada: você está grávido. Bom, por que é um erro do tipo 1? Porque, ó, na realidade, eu não posso ter o quê? Um homem grávido, tá? Então eu cometi um erro tipo 1. Aqui, o erro tipo 2, ele olha para a mulher, o médico, e fala assim: ó, você não está grávida, quando na realidade ela está grávida. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que significa erro tipo 1 e erro tipo 2 aí, tá? Bom, um outro exemplo bem interessante é quando a gente usa o teste de hipótese aplicado ao direito, por exemplo. Então, vou ler aqui para vocês. Ó. Primeiro, uma acusação cuidadosamente formulada é redigida. Depois, o acusado é tido como inocente, então pode ser o nosso H0, até que se prove o contrário. Se a evidência não for forte o suficiente, não há condenação. Então, o veredito diz que ele não é culpado. Não prova que o acusado seja realmente inocente, tá? Então, a evidência ela precisa ser conclusiva além da dúvida razoável. Então, o sistema ele assume que há 2 danos ao se condenar. Então, ele pode ser um inocente, quando eu condeno ele, então estou cometendo um erro tipo 1, do que não condenado um culpado, ou seja, erro tipo 2. Para ficar mais claro, a gente pode usar essa tabelinha aqui, ó. Então eu tenho aqui a verdade sobre o acusado, se ele é inocente ou se ele é culpado. E a decisão não é culpado e inocente, ou seja, justiça aconteceu. Ele é culpado e a decisão foi de não culpado, ou seja, erro tipo 2. Agora, ele é inocente e a decisão foi culpado, erro tipo 1. Ele é culpado e a decisão foi culpado, opa, justiça. Então, eu posso ter erros tipo 1 e tipo 2 dentro aqui do direito. Então, a gente sempre tem que estar alerta nos tipos de erro que pode acontecer dentro aí da hipótese. Então, a gente vai identificar esses tipos de erro, tá? O erro tipo 1 e o erro tipo 2. Fazer alguns exemplos. Então, ó, o limite aceito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, para a contaminação por salmonela no frango é de 20%. O inspetor de qualidade de carnes informa que o frango produzido por uma empresa excede os limites estabelecidos pela USDA. Você realiza um teste de hipótese para determinar se a afirmação do inspetor de qualidade de carnes é verdadeira. Quando ocorrerá um erro tipo 1 ou tipo 2? Qual erro é mais grave? Então, a primeira coisa é construir as nossas hipóteses. E aí, se vocês repararem, ó, ele falou assim, o inspetor de qualidade de carnes informa que o frango produzido por essa empresa excede os limites. Ou seja, a hipótese alternativa é que seja maior que 20%. Então, a hipótese nula é que seja menor ou igual a esses 20%, tá certo? Então, eu tenho aqui que a proporção abaixo de 20% diz que o frango está dentro dos limites da USDA e acima de 20% o frango excede os limites, beleza? Bom, como que eu posso identificar quando ocorre erro tipo 1 ou erro tipo 2? Bom, o erro tipo 1 ele ocorre quando a proporção real do frango contaminado ele é menor ou igual a 0,2. Mas o que acontece? Você rejeita H0. Então, você cometeu um erro tipo 1, né? Então, com o erro tipo 1, você pode estar criando pânico na saúde e causar danos às vendas de produtores de frango, que estavam realmente dentro dos limites aqui da USDA. Então, esse aqui é um erro que pode acontecer. E pode acontecer também o erro tipo 2, né?
quando a proporção real de frango contaminado é maior que 0,2, mas o que acontece? Você não rejeita H0, né? E aí, eu acho que isso aqui é um pouco até mais grave, porque você pode estar permitindo que os frangos que excederam o limite de contaminação sejam vendidos ao consumidor. Então, acredito que nesse caso aqui é mais grave, porque pode resultar em doença e até mesmo morte aí da população por estar comendo algo contaminado. Então temos que tomar cuidado em não cometer esses tipos de erro tipo 1 ou erro tipo 2. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre nível de significância. E a questão que eu trago para vocês é a seguinte: você rejeitará a hipótese nula quando o valor da estatística da sua amostra for um valor incomum na distribuição amostral? Bom, dentro da estatística, né, do nível de significância, nós temos dois tipos de erro, o erro tipo 1 e o erro tipo 2, conforme eu já falei para vocês. Bom, mas o erro tipo 1, né, em um teste de hipótese, ele é o nível de significância e é a probabilidade máxima, tá aqui, ó, a probabilidade máxima permitida de cometer um erro do tipo 1. E o símbolo que a gente utiliza é alfa. Tá? Então, geralmente, o erro tipo 1, resumidamente, é quando eu tenho H0 e H0 ela é verdade, né? Ela é verdadeira. E aí a gente faz o quê? Dependendo do teste, a gente recusa essa afirmação que é verdadeira, né? E aí essa recusa é o erro tipo 1, que é simbolizado pelo alfa. E geralmente a gente trabalha aí com 5%, né? 5% seria o nosso nível de desconfiança, podemos dizer assim, tá bom? Bom, e aí a gente vai aplicar o teste e vamos ver se esse teste vai ser maior que 5%, menor que 5%, a gente vai trabalhar com isso. Se a gente pode rejeitar H0 ou rejeitar a hipótese alternativa. Bom, também temos um outro erro, que é o erro tipo 2, e é simbolizada pelo beta. Bom, esse daqui nós não vamos trabalhar, tá? Mas só para vocês terem um entendimento, o valor de beta ele é chamado aqui de poder do teste estatístico, e ele representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando na realidade ela é falsa, tá? Então o valor do poder ele é difícil de se encontrar na maioria dos casos. Bom, a gente vai trabalhar mais aqui com o nosso alfa, tá certo? Bom, ainda falando um pouquinho sobre os testes estatísticos e valores P, então nós vamos trabalhar com esses dois tipos, né, que representam a mesma coisa, tá? O teste estatístico a gente calcula e vê o valor z-teste ou t-teste, né? E a gente vai avaliando se a gente vai recusar ou não H0, ou podemos usar também o valor P, né, que é o que é mais utilizado aí nos programas de estatística, até mesmo no Excel. Então, os testes de hipótese eles são realizados em função das distribuições amostrais, que é a estatística de teste. E a gente utiliza as correspondentes variáveis padronizadas, igual a gente já está trabalhando, tá bom? Então, para uma amostra em particular, o valor da estatística de teste será transformado e designado por estatística de teste padronizado, conforme eu coloquei para vocês. Vou ter parâmetros populacionais, parâmetros como média e proporção, e estatísticas como média, x-barra, e p-chapéu aqui, que seria a nossa proporção amostral. Bom, quais são as estatísticas que nós vamos utilizar? Basicamente Z e T, sendo que a gente pode ter nosso sigma conhecido ou desconhecido quando a gente está trabalhando aí com x-barra, tá certo? Bom, além disso, galera, a definição do valor P é a seguinte: a gente tem que supor que a hipótese nula seja verdadeira, tá? Então a gente supõe isso. Então o valor P ou P-value, né? P-valor de um teste de hipótese, ele é o que? Ele é a probabilidade da estatística amostral assumir um valor tão extremo ou maior que aquele determinado em função dos dados da amostra. Então tem que estar claro o que é isso daqui. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Depois, na outra aula, eu vou ensinar a calcular efetivamente. Bom, então quando o valor P for menor ou igual
ao nível de significância, rejeita-se H0. Então, se ele for menor ou igual ao nosso alfa, a gente rejeita a nossa hipótese nula, tá bom? Bom, a gente tem 3 tipos de teste. O teste unilateral à esquerda, unilateral à direita e bilateral. São esses testes que a gente vai trabalhar, tá? Bom, então temos aqui a nossa sequência de como que a gente vai trabalhar, como que é determinado esses valores de P aí, e a gente vai entender como que funciona esse universo. Então, primeira questão, se a hipótese alternativa HA contém o símbolo menor, então o teste de hipótese ele é o quê? Unilateral à esquerda. Então tá aqui, ó, toda a minha área definida, por exemplo, lá, meu alfa é 5%. Toda a minha área está concentrada aqui, então eu quero dizer que o meu 5% está todo desse lado. E os 95% está toda nessa restante de área, tá? Então, é importante entender que o unilateral ele serve para isso. Quando eu determino meu nível de significância, eu sei que esse 5% ele está todo concentrado em um lado só. Então, aqui eu posso também dizer que P é a área à esquerda da estatística de teste padronizado. Então, quando a gente for calcular esse valor aqui, ó, estatística do teste padronizado, a gente vai olhar a área, quando a gente quiser falar sobre p-valor, p-value, tá? Ou sobre o valor p. Bom, também temos aqui nossas hipóteses, né? Alternativa e nula. Então, se a média é maior ou igual a um valor determinado, K, a hipótese alternativa, a média vai ser menor que esse valor K, porque a gente está falando à esquerda. Se for à direita, aí só vai mudar a ideia, né? A hipótese alternativa está dizendo aqui, ó, maior que determinado valor, ó. Aqui, ó, maior. Então, vai ser um teste unilateral à direita. Então, o p-valor é a área à direita do teste estatístico, né? Vai estar toda concentrada aqui. Então, vamos supor que meus 5% agora vai estar concentrado aqui e meus 95% vai ser o restante, que é o nível de confiança, por exemplo. E aqui seria meu alfa. Então, esse aqui seria minha estatística de teste, tá certo? Da mesma forma que anteriormente. Só lembrar, galera, que quando a gente está trabalhando com os valores aqui acima, como a área ela acumulada, lembre-se que para eu calcular esse pedacinho de área aqui, geralmente eu faço 1 menos o valor ali, né, que a gente tem de área. Bom, a gente já trabalhou isso daqui, mas depois eu vou mostrar em outros exemplos também, tá certo? Bom, e o último caso é se a hipótese alternativa ela contém o símbolo de diferente. Então, a gente quer dizer que o nosso teste ele é bilateral. O que acontece? Bom, se a gente fixou o nosso alfa aí em 5%, eu vou dividir esse alfa em 2. Então, vai ser 2,5 para cá, 2,5 para cá, o meu alfa, e 2,5 para cá, o meu alfa também. E aqui no meio, continua sendo 95%. Bom, as minhas hipóteses estão aqui, conforme a gente já trabalhou. E aqui, ó, a área esquerda da estatística do teste padronizada é 1 sobre 2p. Beleza, é a mesma ideia, né? Então, quando for bilateral, esse valor aqui divide por 2, porque ele vai estar em cada cauda. Tá certo? Então, aqui vai ser a estatística de teste padronizado para cada valor. Então, tá aqui, ó, quanto menor o valor p do teste, mais evidência há para rejeitar a hipótese nula. Um valor P muito pequeno indica um evento incomum. Galera, em outras palavras, nós vamos aprender a calcular essa estatística do teste aí, né? E aí, o que acontece? Dependendo da região que ele cair, a gente vai rejeitar ou não H0. Bom, se cair nessa região aqui dos 95%, a gente não rejeita H0. Agora, se cair aqui, a gente rejeita H0, ou aqui, tá certo? A ideia é essa. Bom, então a gente vai fazer um exemplo aqui para a gente identificar a natureza de um teste de hipótese, igual a gente já até fez, e entender aí como que é a área do valor P, onde que ela está concentrada, como que isso fica, tá?
Então vamos lá. Ó, para cada afirmação, expresse H0 e HA em palavras e em símbolos. Então determine se o teste de hipótese ele é unilateral à esquerda, à direita ou se ele é bilateral. Esboce uma distribuição amostral normal e sombreie a área para o valor P. Então a primeira questão é o seguinte: uma escola divulga que a proporção de seus estudantes que estão envolvidos em uma atividade extracurricular é de 61%. Bom, ele falou que ele cravou isso, né? Então a gente está falando com um sinal de igualdade. Então aqui o teste vai ser um teste bilateral, tá? Por que vai ser um teste bilateral? Então ele falou assim, ó, eu sei que a proporção, a hipótese nula, né, que a gente toma como verdade nesse caso, a proporção é de 61%. Então é um sinal de igualdade. O que for diferente disso vai ser minha hipótese alternativa. E como que eu represento isso? Eu vou ver aqui, ó, que esse aqui é o meu centro, né? E eu vou ter um teste aqui então bilateral. Então minha área aqui vai ser meio para o lado esquerdo e meio para o lado direito, tá certo? Bom, aqui na questão ainda não falou qual seria o nível de significância, né? A gente não discutiu esse conceito. A gente só quer discutir como que seria o teste de hipótese, se é bilateral ou se é unilateral. Se for unilateral, se ele é à esquerda ou à direita. E como que seria aqui, como que eu posso representar então o teste bilateral, tá certo? Vamos para outra questão. Questão 2, ele fala o seguinte, ó. Uma concessionária de automóveis anuncia que o tempo médio para uma troca de óleo é menor que 15 minutos. Opa, se é menor, então eu vou usar o quê? Hipótese alternativa, né? Então a gente já assume que a hipótese alternativa é menor que 15 minutos. Então tá aqui, ó. O tempo médio para a troca de óleo é menor que 15 minutos, que foi que a concessionária afirmou, né? Anunciou. Então a hipótese nula vai ser o quê? Que o tempo médio para a troca de óleo é maior ou igual a 15 minutos. Então quando a gente faz isso, como que representa lá no nosso gráfico? Bom, se é à esquerda, então aqui em Z, né, que a gente vai usar depois score Z, eu tenho esse valor aqui para baixo, que vai ser a estatística de teste, e o valor aqui de área vai ser a área do valor P. E aí depois a gente vai analisar, dependendo do critério lá do nosso alfa, se for 5%, se for 1% ou 10%, se a gente vai rejeitar ou não H0. Bom, terceira questão, ele fala assim, uma companhia anuncia que a vida útil média de seus fornos é superior, ó a palavrinha aqui, ó, superior a 18. Então, aqui eu tomo como verdade a hipótese alternativa, né? Eu digo isso daqui, que a hipótese alternativa vai ser maior que 18. Então, a hipótese nula, a vida média dos fornos é menor ou igual a 18. Como que eu represento isso lá no gráfico? Observem, ó, a área aqui acima, a área do valor P. E aqui a estatística do teste que a gente vai colocar, tá certo? Bom, depois que a gente tomou todas essas decisões, aprendeu a colocar a hipótese certinha, né, a hipótese nula e a hipótese alternativa, vamos fazer um pequeno exercício com essas mesmas questões, né? Então, só para a gente entender como que a gente conclui o teste de hipótese. Você toma uma decisão e interpreta. A ideia é essa. E para qualquer teste de hipótese, sempre há dois resultados possíveis. O primeiro, rejeitar a hipótese nula, ou o segundo, não rejeitar a hipótese nula. Bom, essa aqui, ó, é a regra de decisão baseada no valor P. Depois a gente vai ver baseado lá na estatística Z ou na estatística T. Mas por enquanto vamos usar a regra de decisão baseada no valor P. Então, para usar o valor P para tomar uma decisão em um teste de hipótese, compare o valor P com alfa, nosso erro tipo 1 lá. Então, se P for menor ou igual a alfa, então rejeite H0. Se for maior que alfa, então não rejeite H0. Bom, então não rejeitar a hipótese nula não significa que você tenha aceitado a hipótese nula como verdadeira. Então até coloquei aqui, ó, isso significa simplesmente que não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Então isso pode ser baseado na sua amostra, né? Você precisa de pegar uma amostra maior às vezes. Então a gente não pode afirmar
com toda certeza que eu aceitei a hipótese nula. Eu só posso falar que eu rejeito, tá? Rejeito ou não a hipótese nula. Lembre-se, eu posso ter pego uma amostra em comum. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essa palavrinha chamada aceitar. Então, aqui a gente sempre vai trabalhar com rejeitar ou não a hipótese nula. Bom, então a gente vai interpretar esses 3 exercícios que a gente fez, né? Então, o primeiro H0 aqui, ele afirma. Então, uma escola divulga que a proporção de seus estudantes envolvidos em atividade extracurricular é de 61%. E aqui eu vou colocar as explicações da seguinte forma. Bom, então se eu rejeitar H0, qual vai ser a minha explicação? E se eu não rejeitar H0, qual vai ser a minha explicação? Bom, se eu rejeitar H0, ele está querendo dizer o seguinte, ó, que há evidência suficiente para rejeitar a afirmação da escola que a proporção de estudantes envolvidos em uma atividade extracurricular é sim de 61%. Isso baseado na sua amostra, tá? Bom, e se eu não rejeitar H0, né? Então, não rejeitando H0, isso significa o quê? Que não há evidência suficiente para rejeitar a afirmação da escola de que a proporção de estudantes envolvidos em uma atividade extracurricular seja aí de 61%. Então, esses são os significados, tá, gente? Bom, seguindo aqui, ó, que H0 é a nossa afirmação. Vamos ver então agora o exemplo que tem a hipótese alternativa. Então, ele fala assim, ó, a hipótese alternativa é minha afirmação e ele fala o seguinte, uma concessionária de automóveis anuncia que o tempo médio para a troca de óleo é menor que 15 minutos. A gente já viu as hipóteses, né? E aí aqui a gente trabalha com o quê? Rejeitar H0 ou não rejeitar. Então, a hipótese alternativa é o que ele está afirmando. Mi é menor que 15. E a hipótese nula, ele fala assim, ó, é igual ou maior a 15. Quando eu falo rejeitar H0, que é rejeitar a hipótese nula, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, que há evidência suficiente para apoiar a afirmação da concessionária de que o tempo médio para uma troca de óleo é menor que 15 minutos, tá certo? Então, se eu rejeitar H0, eu estou dizendo exatamente isso daqui. E se eu não rejeitar H0, significa o quê? Que não há evidência suficiente para concordar com a afirmação da concessionária de que o tempo médio para a troca de óleo é de 15 minutos ou menos, né? Bom, então é assim que a gente trabalha com as nossas interpretações aqui no teste de hipótese. Vamos ver então as etapas que a gente tem que cumprir para tomar a nossa decisão, chegar lá e tomar a nossa decisão. Então aqui a gente tem alguns passos para o teste de hipótese. Primeiro passo, expresse a afirmação verbal e matematicamente. Então é identificar a hipótese nula e alternativa. Beleza, é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Depois, especifique o nível de significância. Então, meu nível de significância vai ser de 5%. Não, eu quero uma precisão maior na minha pesquisa. Então, vai ser 1%. Lembrando que o nível de confiança é 1 menos o nível de significância. Então, por exemplo, se eu quero um nível de confiança na minha pesquisa de 95%, eu sei, então, que o meu alfa tem que ser 5%. Então, aqui ó, eu vou ter 0,95, ou seja, o nível de confiança, tá? Então, a gente que especifica esse valor de alfa. Então, os valores que geralmente a gente trabalha é 1, 5 e 10%. São os valores mais comuns aí para alfa. Depois que fez isso, terceira etapa, estabeleça a distribuição amostral padronizada e esboce o seu gráfico. É sempre importante aqui ó, esboçar o gráfico para poder a gente já entender como que ficaria a nossa distribuição, como que vai ser a nossa suposição. Então, se vocês observarem aqui nossa figurinha, ele fala assim, ó, a distribuição amostral é baseada na suposição de que H0 é verdadeira. Então, eu tenho aqui a distribuição normal e toda essa área aqui baseada no H0 sendo verdade, tá? Por enquanto, primeira etapa, tá? Depois de cumprida essa terceira etapa, vamos para a quarta etapa, que ele fala assim, ó, calcule a estatística de teste e sua correspondente, né? Estatística de teste padronizada que eu vou ensinar mais para frente. Acrescente isso no seu gráfico, no seu esboço. Então vai estar lá, ó,
a minha área, isso aqui tudo era tomado como H0, mas agora aqui eu tenho um HA, uma hipótese alternativa, e esse valor aqui, que é o crítico que a gente vai trabalhar, é o que separa essas duas áreas, tá? Bom, encontre o valor e depois use a regrinha de decisão, que eu vou mostrar agora para vocês, para a gente dizer se a gente rejeita ou não H0. Então tá aqui, ó, a regra de decisão em função do valor P e do nível de significância. O valor P é menor ou igual ao nível de significância? Se sim, então rejeita H0. Se não, então não rejeita H0. É bem simples, bem direto. Só olhar isso daqui, ó. O valor P é menor ou igual ao nível de significância? Sim ou não? Depois de ter feito isso, conclui interpretando a decisão no contexto da afirmação original, igual a gente fez anteriormente. Então, a gente já fez alguns passos. O que a gente não fez ainda foi calcular esse valor P e esse valor de teste aí, baseado no nível de significância, que a gente vai fazer na próxima aula. Para poder fechar a aula de hoje, vamos escrever mais algumas hipóteses para a gente treinar um pouquinho melhor. Então vamos lá, ó. Uma equipe de pesquisa médica está investigando os benefícios de um novo medicamento cirúrgico. Uma das afirmações é que o tempo médio de recuperação para os pacientes após o novo tratamento é menor que 96 horas. 1. Como você escreveria as hipóteses nula e alternativa quando você está na equipe de pesquisa e quer apoiar a afirmação? Opa, olha aqui. Você quer apoiar esta afirmação. Então, ele está dizendo aqui, ó, uma das afirmações é que o tempo de recuperação para os pacientes após o novo tratamento é menor que 96. Ou seja, a minha hipótese alternativa está dizendo aqui, ó, que a média é menor que 96. Então, o meu H0 vai ser o quê? Maior ou igual a 96 horas. Beleza? Porque ele disse ali, ó, ele disse na questão, e você está o quê? Querendo apoiar esta afirmação. Então, foi isso. Então, solução está lá, ó. Como você quer apoiar essa afirmação, faça a hipótese alternativa declarar que o tempo médio de recuperação para os pacientes é menor que 96, igual a gente fez aqui. Tá? Então, esse aqui seria o caso. Bom, e agora vamos supor a seguinte situação. Como você escreveria as hipóteses nula e alternativa quando você está na equipe oposta e quer rejeitar a afirmação? Então, neste caso aqui, eu não estou tomando HA, né, a hipótese alternativa, como verdade, e sim o meu H0. Então, eu quero que a minha média de H0 aqui seja menor que 96, mas menor ou igual, né, que a gente sabe que a hipótese nula é sempre menor ou igual ou maior ou igual. E a hipótese alternativa vai ser maior que 96, tá certo? Mas então, como eu estou na equipe oposta, como que eu rejeito essa afirmação? Bom, posso colocar esse fundamento aqui, ó. Como um pesquisador de outra equipe, você não quer que o tempo de recuperação seja o quê? Menos do que 96. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. A gente pode pensar que o tempo de recuperação seja o quê? No máximo 96. Que foi o que a gente colocou aqui, ó. No máximo 96 horas. Então, é assim que a gente tenta rejeitar essa afirmação, tá certo? Galera, ficamos por aqui e até a próxima aula.